E aí, galera, tudo bem? Eu espero que sim! Hoje eu vou estar falando um pouco sobre a interface e também vou estar falando sobre um pouco sobre classes abstratas, né? Eu vou explicar, no caso, o que é uma interface e qual é a diferença da interface para a classe abstrata e para que cada uma serve, né? E como que funciona cada uma. Porque as duas são muito parecidas, ambas são abstratas, ambas a gente tem que codificar, só que tem alguns pontos e alguns pequenos detalhes que são muito interessantes a gente salientar, certo? A primeira coisa que a gente tem que salientar é que as classes abstratas a gente não pode chamar ela na nossa classe main, certo? Então a gente não pode chamar ela na hora que a gente for executar o nosso programa. A gente tem que trazer ela sempre através de um método getter, etc., de alguma de suas filhas. Né? No caso, o exemplo de polimorfismo. Mas a interface a gente consegue trazer. Outra coisa que é bem diferente das interfaces para as classes abstratas. Nas interfaces, a gente não desenvolve nenhum método, né? Então, a gente somente especifica e passa valores para ele que ele tem que receber, né? Passa uma condição para o método. Por exemplo, eu tenho o método caminhar, certo? Na minha interface eu coloco lá public string caminhar, passo lá um string passos, um exemplo. E eu já tenho feito o meu método, né, de interface codificado. E a gente vai ter que pegar e codificar dentro da interface, falando assim, ó, você vai ter que fazer esse método. Então, no caso, quando eu falo codificar, a gente tem que estar codificando dentro do nosso código, por exemplo, da main, certo? Ou de alguma classe que erge as interfaces, ou até mesmo a classe abstrata que erge as interfaces, que é muito correto, né? É melhor, bem mais coerente você colocar todos os seus métodos abstracts dentro de uma interface e você chamar eles através de uma classe abstract, entendeu? E nas classes abstracts, o que você consegue fazer? Nas classes abstract, você consegue codificar seus métodos lá dentro tipo, referenciar ele para adicionar mais coisas. É tipo como se fosse uma herança da vida e você consegue realizar sobrecargas de métodos de forma super tranquila, prática e divertida, né? Não é algo tipo, meu Deus, como que eu vou fazer isso, não sei o que, não sei o que, não sei. Mas é bem tranquilo a questão de interface. Então, coloque uma coisa em mente antes de a gente começar a programar as interfaces e antes de ver interface trabalhando com polimorfismo, interface trabalhando com herança, interface trabalhando, sei lá, quando a gente mexe em alguma aplicação web ou, sei lá, quando vê alguma API, abstraia uma única coisa. Interface, a gente não codifica nada dentro dela, certo? Então a interface a gente só declara o escopo. É escopo que eu posso utilizar. A gente só pode declarar como se fosse a máscara de um método. No caso, o nome de um método. Falar, por exemplo, que eu tenho um método nome que ele é uma string que recebe o nome e assim sucessivamente. Somente isso. Nada mais a gente mexe com interface, certo? Então, eu vou entrar um pouco mais a fundo também, um pouco mais deep nesse assunto de interface, porque tem bastante coisa legal, né? Como default, static, entre outras coisas que são bem interessantes de a gente ver com a interface, mas ela também é bem utilizada na questão de polimorfismo, junto com classes abstratas e herança. Então, eu vou trabalhar nessa semana, né, decorrer no final dessa semana, com as interfaces e trazendo todos esses conceitos que elas podem ajudar a gente a desenvolver um código mais clean, um código mais rápido, um código onde você consiga compreender tudo que você está fazendo de uma forma bem tranquila, né? Então eu espero que vocês tenham entendido a questão de interface e qual é a diferença entre interface e a diferença entre classes abstratas. Então eu espero que vocês tenham conseguido abstrair muito bem o conceito de interface e classe abstrata. Interface, ela só cria uma máscara, né, que é o método. Então, por exemplo, só cria uma instância lá.
Mas a classe abstrata que está aqui no fundo, você consegue codificar dentro do método, certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Até amanhã, onde a gente vai ver esses conceitos na prática, certo? Então, tchau, tchau, galera. Até amanhã.